Olá, boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós temos aí hoje a continuidade da disciplina que nós começamos semana passada, sentença penal. Professor, Pois não? desculpe interromper, só para confirmar, eu vi que o professor não postou ali no Moodle a aula da semana passada. Queria ver se teve algum problema, alguma coisa assim. Não me lembro, Júlia, mas eu vou verificar. Vou verificar o que aconteceu. Ok? Então eu ia dizendo para vocês que na aula passada nós trabalhamos a sentença penal. Eu vou verificar o que aconteceu ali na postagem, se deu algum problema, né? Mas naquela oportunidade nós trabalhamos a sentença penal condenatória, iniciamos ali o trabalho dela. E hoje eu gostaria de dar continuidade com vocês numa temática muito interessante, que é a temática da sentença absolutória. Uma temática que interessa muito de perto a todos os atores jurídicos, sejam eles, seja esse ator envolvido o juiz, aquele que profere a sentença absolutória, seja o advogado, afinal de contas, aí estarão desenhadas as grandes teses de defesa, pelo menos as teses absolutórias, e o promotor que, na posição de acusador, precisa conhecer essas teses, inclusive para poder se antecipar, né? E provar a culpabilidade do acusado, trazendo provas que rebatam por antecipação essas possíveis teses de defesa. Portanto, é uma temática muito importante, uma temática empolgante, uma temática bastante interessante para qualquer um dos futuros atores jurídicos. Eu, particularmente, chamo de essa aula de teses de defesa. Teses de defesa. Ou seja, quais são as possibilidades que um advogado, que um defensor possui de absolver um réu. E, naturalmente, essas teses elas são retiradas das possibilidades do magistrado absolver, evidentemente. Uma coisa está totalmente interligada com a outra. O processo é um jogo dialético entre partes que parte do pressuposto do estado de inocência, isso eu já tenho ressaltado aqui com vocês bastante, parte deste pressuposto. Portanto, o acusado ele não tem ônus probatório, porque já milita a seu favor o estado de inocência, e onde aquele que acusa, seja o Ministério Público na ação penal pública condicionada ou incondicionada, seja um querelante na ação penal privada, possui todo o ônus de demonstrar a culpabilidade daquele acusado para conseguir, como provimento jurisdicional final, obter uma sentença penal condenatória, que, como eu dizia na aula passada, vocês ainda pelo jeito não tiveram acesso, eu vou verificar, né? Como eu dizia na aula passada, essa sentença condenatória ela tem uma grande carga desconstitutiva. Desconstitutiva. E por quê? Porque o sujeito está no estado de inocência. E a sentença condenatória ela tem aí, como provimento jurisdicional, uma carga de desconstituir o estado de inocência. E, naturalmente, constituir aquele sujeito num novo estado. O estado de culpado, o estado de condenado. Vejam, portanto, são detalhes aí muito importantes que nós precisamos ficar atentos e atentas. Eu vou compartilhar com vocês o nosso roteiro. Na verdade, não chega nem a ser um roteiro, é apenas a redação do artigo 386 do Código de Processo Penal, mas é importante porque ali nós temos uma articulação muito bem colocada. Vejam, o artigo 386, ele nos diz que o juiz absolverá o réu
mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. 2 pontos. Vejam vocês que, portanto, esse artigo 386, ele diz bem de perto ao dispositivo. Ao dispositivo. O dispositivo é a parte da sentença, a parte final da sentença criminal, onde o magistrado dá a ordem. Vejam, ali onde ele se faz Estado-juiz, onde ele representa o Estado-juiz e diz condeno ou absolvo. É desta parte dispositiva que nós estamos falando, neste momento. Não no relatório, não na fundamentação. É no dispositivo que o juiz dará a ordem, absolva o réu, e mencionará a causa neste momento. Qual causa? Um dos incisos do artigo 386. Este é um ônus do magistrado. Dizer com fundamento em qual artigo, com fundamento em qual inciso do artigo 386 ele absolve o acusado. Vejam. Portanto, nós devemos seguir esta ordem. Inciso 1. Vejam vocês, a primeira grande tese de defesa. Estar provada a inexistência do fato. Estar provada a inexistência do fato. Esta é a primeira das teses de defesa. Vejam, eu estou aqui falando de uma ordem de prioridades. Uma ordem de prioridades. As teses de defesa, elas devem seguir uma sequência lógica. Sequência lógica. Vocês vão percebendo isso conforme eu vá expondo. A primeira grande coisa que precisa ficar demonstrada pelo Ministério Público dentro do processo penal é a existência de um fato. Aqui eu não estou me referindo a um fato criminoso ainda. Eu estou me referindo a um fato, trazer aí uma fumaça de delito, a aparência delitiva, um fato que aparente ser criminoso, embora a criminosidade deste ato só ficará demonstrada ao final, evidente. É só depois da fase probatória, só depois do reconhecimento da culpabilidade por parte do magistrado. Mas nós precisamos ter aqui o fumus boni iuris. Nós precisamos ter aqui a fumaça do bom direito. Nós temos que ter a fumaça de que um crime pode ter acontecido. Portanto, incumbe também ao defensor tentar provar a inexistência do fato. Vejam, eu não estou aqui falando de prova da materialidade. Não é disso que se trata. Eu estou falando de provar a própria inexistência de um fato. Um fato inexiste quando nós podemos aqui utilizar, eu gosto de trazer um exemplo histórico, que é o caso dos irmãos Naves. Eu devo ter contado para vocês aqui o episódio dos irmãos Naves, onde os irmãos foram acusados de matar o próprio primo, e depois, aos 15 anos presos, foram condenados, ficaram 15 anos na cadeia, e quando chegou a esse tempo, o primo apareceu vivo na cidade. Vejam, portanto, o cadáver apareceu vivo, ou seja, surgiu a prova cabal da inexistência do fato. É disso que eu estou falando. Vejam, de um fato que fica demonstrado não ter existido na realidade. Ele podia ter sido uma armação, ele podia ter sido um engano, um engodo, uma situação vexatória, mas que não existiu. O próprio fato não existiu. Então eu sempre brinco que é a situação onde o cadáver aparece vivo. Se o cadáver apareceu vivo, nós temos a prova cabal de que aquele fato realmente não existiu. Então eu ainda não estou falando de materialidade. Não estou falando de materialidade ainda. Cabe ao advogado, como tese mais forte, mais importante, primeiramente, demonstrar a inexistência do fato. Esse fato não existiu. Este fato que o Ministério Público imputa ao meu cliente, ao meu defendido,
não existiu. Essa é a tese mais forte que existe. Não existe outra tese mais forte. Absolutamente. Aqui eu não estou debatendo a juridicidade, eu não estou debatendo ilicitude, eu não estou debatendo tipicidade, culpabilidade, nada disso, nada disso. Nada disso importa. Ela não é uma defesa jurídica, ela é uma defesa fática. Eu estou centrando aí as minhas baterias no fato. É aquela situação onde o sujeito ele consegue, né, consegue demonstrar que este fato não existe, ou pelo menos uma dúvida cruel, nós veremos na sequência, não é? Afinal de contas, o nosso artigo 386, nós podemos aqui, inclusive, fazer a conjugação do 1 e do 2, né? Porque enquanto no 1 está provada a inexistência do fato, no inciso 2 não há prova da existência do fato. Então aqui nós estamos falando de um tipo muito específico de indúbio pro réu. Um indúbio pro réu que se aplica à dúvida sobre a existência do fato. Vejam, meus caros, minhas caras, eu quero deixar isso muito claro. A tese mais forte é a prova da inexistência do fato. O cadáver apareceu vivo. Não há qualquer tipo de dúvida sobre essa circunstância. Agora, se a absolvição, se o fato não é possível de ser demonstrado e o réu é absolvido pela dúvida pela existência do fato, é outra circunstância. Vejam, é outra circunstância. Há uma dúvida, não se sabe. Dizem que o fato aconteceu. E o Ministério Público imputou esse fato a um acusado. Mas não conseguiu sequer demonstrar a existência do fato. Percebe? Então eu quero que vocês, quando advogados e advogadas, observem esta ordem da tese mais forte para a tese mais fraca. E a tese mais forte é provar a inexistência do fato. Ou, pelo menos, demonstrar, dentro dos autos, que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato. Se incumbiu mal desse mistério. Não trouxe provas concretas, provas palpáveis que demonstrassem a existência do fato. Perfeito? Acho que ficou claro isso para vocês, né? A diferença entre o fato e o direito. Daqui a pouco nós vamos começar a debater direito. Mas a primeira coisa é debater a existência do fato, que é outra coisa, é outra circunstância. Volto aqui a compartilhar com vocês o nosso roteiro. Não é? Bom, vejam, se o fato está comprovado, o fato existiu, se o fato existiu, a segunda tese de defesa mais importante é a que está descrita no inciso 4º. Vamos deixar a 3 para depois. Depois eu volto a 3. E por quê? Porque no 4 eu tenho a circunstância de estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. O que isso significa? Isso significa a velha tese da negativa de autoria. Negativa de autoria. Então, no inciso 1, o fato não existiu. Agora, quando eu alego a negativa de autoria, eu estou implicitamente admitindo que o fato existiu. Só que eu estou dizendo que este sujeito que foi acusado pelo Ministério Público de praticar a infração, de ter praticado o fato, não é o seu autor. Não é o seu autor. Vejam, portanto, é a segunda tese mais importante. É a segunda tese mais importante. E eu estou partindo aqui dessa relação, e estou ressaltando bastante, porque uma coisa pressupõe a outra. Se eu aleguei que o fato não existe, eu não vou alegar como tese subsidiária a legítima defesa. Isso é ridículo. Estado de necessidade. O fato não existiu, mas se ele existiu, então, excelência, reconheça uma legítima defesa. Isso seria absurdo? Vejam, se o fato não existiu, ponto.
Agora, se o fato existiu, alguém foi o seu autor. Então eu parto para esta tese e digo, o fato existe, está provado nos autos, mas esta pessoa que está sendo acusada pelo fato não o praticou. Ou seja, aqui eu tenho o álibi. Eu tenho o álibi. E o álibi é a contraprova. É a contraprova. Ou seja, é contraprova no sentido de que o Ministério Público tem que provar a autoria do fato e o acusado possui a contraprova da prova produzida pelo Ministério Público. Então ele tem uma filmagem, ele tem uma gravação, ele tem um testemunho fortíssimo de que ele estava em outro lugar naquele momento da prática do delito. Ou seja, o álibi é uma contraprova à prova produzida pelo Ministério Público de autoria. E com isso, ele demonstra que ele não poderia ter praticado aquele fato. Ele demonstra que ele não estava no local. Ele demonstra que ele não teve participação naquele delito. E com isso, ele elimina a autoria. Mas eu vou repetir. Quando eu alego a negativa de autoria, eu implicitamente abandonei a tese de existência do fato, inexistência do fato. Eu estou admitindo que o fato existiu. Percebam. Por outro lado, eu posso lançar mão também, vejam vocês, do inciso 5. O inciso 5, ele diz que talvez, não é, uma das teses de defesa possa ser não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. Aqui nós estamos falando de um indúbio pro réu. Um indúbio pro réu que se aplica ao inciso 4º, a negativa de autoria. Vejam, esse inciso 2 e esse inciso 4, ele não precisaria existir. Não é? Aliás, os 5, na verdade, não precisariam existir. Porque eu já tinha no Código de Processo Penal, anteriormente à reforma de 2008, eu já tinha o indúbio pro réu. Ele já estava ali descrito no inciso 6º do artigo 386. Mas aí os reformadores decidiram colocar a cada tópico um indúbio pro réu específico para aquele tópico. Um indúbio pro réu específico para a existência do fato, um indúbio pro réu específico para a autoria e um indúbio pro réu geral. Totalmente desnecessário. Né? Tanta coisa importante para a gente fazer no Código de Processo Penal, como, por exemplo, fazer uma limpeza em todos os momentos onde o magistrado possui poder de gestão probatória, para que nós possamos estabelecer com sinceridade um sistema acusatório no Brasil, e eles se preocuparam em colocar um indúbio pro réu específico para cada um dos incisos, quando eu já tinha o indúbio pro réu geral. Ou seja, algo totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. De qualquer maneira, ele existe no nosso código e vocês precisam observar. Então, prova da inexistência do fato ou falta de prova da existência do fato. Prova da autoria do fato ou falta de prova da autoria do fato. Então, vejam, vocês podem, como advogados e advogadas, trazer o álibi. Claro, vejam, eu tenho a contraprova. Eu tenho a demonstração cabal de que o meu cliente estava em outro local no momento do homicídio. E com isso vocês demonstram que ele não teve participação no fato. Então vocês provam a negativa de autoria. Ou a argumentação, ela pode ser no sentido de que o Ministério Público não cumpriu o seu ônus de provar que este sujeito, que este acusado, que este réu foi o praticante do delito. Porque esse ônus não cabe a vocês, advogados e advogadas, cabe ao Ministério Público, cabe a quem acusa. E, portanto, é ele que deveria ter provado isso, e não provou suficientemente. Então, indúbio pro réu aplicado à negativa de autoria. Depois que vocês debateram a existência ou inexistência do fato e debateram a autoria
do delito, veja, o concurso, né, artigo 29 do Código Penal, o famoso artigo 29 do Código Penal. Depois que vocês debateram esses dois fatos, nesta ordem, vocês passam para o inciso terceiro, que é a terceira mais importante tese de defesa: não constituir o fato infração penal. Vejam, quando não constitui o fato uma infração penal. Vejam, eu não estou negando o fato está lá. Eu estou dizendo, este fato não constitui uma infração penal. Quando o fato não constitui uma infração penal? A resposta é, não constitui uma infração penal quando o fato não é típico. Então agora nós começamos a adentrar naquilo que vocês estudaram com os professores de direito penal, provavelmente de direito penal 1, que é a teoria do crime. Eu já tenho um fato comprovado e eu tenho um autor comprovado deste fato. Então agora é que eu entro no debate jurídico propriamente dito. Até agora eu não estava debatendo direito. Não estava. Eu estava apenas sobre o fato. Agora não, agora eu começo a debater direito. Este fato constitui infração penal se for típico, que é a tipicidade, o primeiro elemento do crime, do conceito analítico de crime. E agora a tipicidade ela precisa ser desdobrada, porque eu sei que a tipicidade ela se desdobra em tipicidade objetiva e em tipicidade subjetiva. Um fato é típico objetivamente quando este fato ele se enquadra perfeitamente no modelo legal do comportamento proibido, para utilizar aqui a velha definição do Heleno Cláudio Fragoso, né? O tipo é o modelo do comportamento proibido. A tipicidade é o modelo do comportamento proibido. Eu tenho uma forma. Eu tenho uma forma e este fato ele tem que se enquadrar perfeitamente nesta forma. Ele não pode ficar de fora. Não pode. Vou trazer um exemplo aqui. Recentemente, numa defesa de um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, acusado por peculato, não é? O Ministério Público Federal ofereceu denúncia por peculato contra esse professor, alegando que, mediante fraude, ele havia se apropriado de valores da Universidade Federal de Santa Catarina. Quando eu bati o olho nessa denúncia do Ministério Público Federal, eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Tem umas coisas que elas batem assim quase que intuitivamente na gente, né? E aí eu fui rememorar o artigo do peculato e realmente eu vi que tinha alguma coisa muito errada. Porque o peculato, ele é um crime que não se pratica mediante fraude. A fraude ela não está prevista como um dos verbos nucleares do tipo. O peculato ele se realiza mediante a apropriação ou a subtração. Essas são as duas modalidades de verbos nucleares do tipo previstos para o peculato. Subtrair ou se apropriar. Veja. Quando falou que ele havia se apropriado de valores mediante fraude, então a apropriação a qual ele se referia, ela não era o verbo nuclear do tipo, mas sim a fraude. A fraude, o meio de execução do delito. E então nós alegávamos naquela oportunidade que aquele delito de peculato que o Ministério Público Federal havia imputado ao professor deveria ser desclassificado para o crime de estelionato. Vejam. E aí vocês poderiam falar, tá, mas qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem primeiramente, obter no estelionato uma suspensão condicional do processo. Segunda vantagem fantástica que eu acho também, retirar o caráter de crime funcional daquela imputação. Porque no crime funcional, naturalmente contra o funcionário público, o servidor público, ele fica passível de perda do cargo que ele ocupa se condenado for, criminalmente. Se ele pratica um delito comum contra a administração pública, não um crime contra a administração pública, mas um crime comum que atinge a administração pública, então você diminui a possibilidade dele sofrer
uma perda do cargo público como efeito da sentença penal condenatória. Ou seja, muito bom. E foi exatamente o que aconteceu. Nós conseguimos com isso a desclassificação, demonstrando que aquela conduta não se aperfeiçoava naquele molde, né, e houve a suspensão condicional do processo e ele obteve, portanto, este benefício da Lei 9.099. Ou seja, uma defesa que acabou realizando aí perfeitamente o que nós traçamos desde o início. Né? Defesa vitoriosa, defesa que eu considero aí que cumpriu as suas funções. Né? Então, a primeira coisa, tipicidade objetiva. Este fato que eu tenho, ele se amolda num tipo, e aí vocês podem chegar a me dizer que este fato não se enquadra neste tipo, e, portanto, não configura nenhum crime, ou que configura outro crime. E aí vocês lançam mão de uma tese desclassificatória. Na tese desclassificatória eu estou dizendo, não constitui este tipo penal, mas constitui este outro, que tem uma pena menor, que tem um benefício maior, que estrategicamente é melhor para o meu cliente. Percebam. Portanto, teses desclassificatórias, elas procuram o melhor tipo para adequar aquela conduta narrada pelo Ministério Público na sua denúncia. Perceberam? Mas o tipo não é apenas objetivo. O tipo também é subjetivo. E eu sei que no direito penal brasileiro eu conheço aí dois elementos subjetivos importantes, que são o dolo e a culpa. Vejam, o dolo e a culpa. A maior parte dos nossos crimes previstos no Código Penal e nas leis esparsas são crimes dolosos. E o dolo é a vontade livre e consciente de praticar um delito. Ou seja, eu demando aí dois elementos importantíssimos no dolo: vontade e consciência. Estar consciente daquilo que eu estou fazendo. Estar consciente. Vejam, não estar num estado de inconsciência, que retiraria a minha capacidade de entender, não é, o que eu estou fazendo, de não ter consciência da minha vontade. E a vontade que decorre dessa consciência. Eu sei que estou praticando um fato delituoso e quero praticá-lo. Quero praticá-lo. Vontade. Então, se eu tenho consciência e tenho vontade e realização desta vontade, evidentemente, porque, como diziam os antigos romanos, ninguém pode ser punido por pensar. Cogitationes nemo penam patitur. Ninguém pode ser punido por pensar. Eu posso pensar bastante. Agora, realizar esta consciência e vontade é outra circunstância. Então, vejam que até aqui eu tenho apenas um fato psicológico. Consciência e vontade. Isso todos nós temos, todos os dias, de matar ou de cometer um crime contra outras pessoas, várias vezes por dia. Não é? Mas daí a realizar, a tornar isso um fato concreto, a realizar esta consciência, essa vontade, um movimento corporal que realiza na vida, no mundo da vida, esse fato, é outra coisa. Só a partir daí eu tenho um iter criminis. Não é? Eu preciso um início de execução para que o iter criminis comece. Para que eu tenha um fato punível. Antes eu tenho apenas cogitações. As cogitações não podem ser punidas. Vejam. Aliás, no nosso ordenamento jurídico, nós sabemos que alguns atos preparatórios não são puníveis, a não ser que o próprio legislador tenha tipificado atos preparatórios, a não ser que o ato preparatório esteja tipificado como uma prática delituosa, como a realização do tipo, o ato preparatório não é punível. Não é punível. Uma vez acabei defendendo um rapaz, não é? E esse caso é muito interessante para demonstrar o que eu estou dizendo. Esse rapaz, ele adentrou num ônibus armado, com um revólver 38 na cinta,
e ele pretendia a certa altura render o motorista, né, e realizar o roubo, né, o roubo dentro do ônibus. Esse era um ônibus que estava indo para o Paraguai. Portanto, as pessoas estavam com dinheiro. Ele sabia disso. E ele tinha dois cúmplices aguardando a uma altura aqui da BR-101. Quando ele pararia o ônibus, renderia o motorista pararia o ônibus e entrariam os cúmplices dele. Lá por certa altura, este ônibus para na primeira parada que tem aqui de Florianópolis para fazer lanche. E o meu cliente desceu do ônibus, foi no balcão e começou a tomar bebidas alcoólicas. E rapidamente se embebedou. Ficou bêbado rapidamente. Um empregado daquele local, talvez um garçom, passou por trás dele e viu um volume nas suas costas. E percebeu que ele estava armado. E foi lá fora e chamou a polícia. Tinha uns policiais militares ali, eles vieram, não é? E rapidamente renderam o sujeito. Você está armado, por que você está armado? E o sujeito, já tendo bebido alguns gorós, na verdade ele já tinha bebido antes de entrar no ônibus e já estava bebendo novamente naquela parada, ele olha para os policiais e diz: olha, eu vou confessar para vocês, eu ia roubar esse ônibus. Confessa para os policiais: eu ia roubar esse ônibus, mas agora vocês me prenderam, não vou mais. Mas, e você ia fazer isso sozinho? Não, os meus dois cúmplices estão ali na frente aguardando na parada tal. Naturalmente a polícia militar foi até lá e prendeu os outros dois rapazes. Então ficaram os três presos. E eu defendi exatamente esse rapaz que estava nessa circunstância, esse que estava no ônibus. Percebam. E naquela época, não se debatia ainda o porte de arma, não é? Não se debatia isso no processo. Eu não me lembro por qual circunstância não se debateu. O único crime que eles foram realmente denunciados eles foram denunciados por tentativa de roubo, por roubo tentado, não é? E a minha tese de defesa era exatamente de que eles ficaram nos atos preparatórios. Atos preparatórios. Eles realizaram. Não há dúvida, e eu não negava isso, não há dúvida que eles entraram no ônibus para assaltá-lo. Não há dúvida. Eles fizeram isso. Ele entrou armado no ônibus. Ele tinha a intenção de roubar o ônibus. Tinha a intenção. Os amigos estavam aguardando. Mas enquanto ele não sacasse o revólver e dissesse: isso é um assalto, não haveria o início do iter criminis, da realização dos atos de execução. Ah, professor, mas e como? Ora, o fato é que o iter criminis, ele começa, vejam, até ali pode existir o arrependimento eficaz. Enquanto o arrependimento eficaz ele for uma possibilidade, o crime não se consuma ou não se inicia. Então não haviam atos de execução ainda. Havia uma intenção forte, uma intenção decidida de realizar o assalto. Mas ele não deu a voz de prisão. Mas ele tinha essa vontade. Mas ele poderia chegar no momento H e, como se diz na gíria, amarelar. Poderia amarelar, poderia desistir. Por qualquer motivo, por qualquer interesse pessoal, por medo, porque as circunstâncias não permitiam, ele poderia desistir. E então, com isso, não haveria o início da execução do delito. Então percebam como o dolo, a vontade livre e consciente, ela se articula com a execução corporal que é necessária para que eu possa pelo menos dizer que a execução do delito que está descrita no tipo legal se iniciou. É por isso, por exemplo, que o sujeito ele saca a arma de fogo e atira contra a sua vítima e a bala não sai, por qualquer motivo, a munição estava molhada, a munição estava velha,
Ele praticou tentativa de homicídio, que só não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou ele atira e ele é um péssimo atirador, e a bala passa longe, não interessa. Ele iniciou a prática de um delito, ele atirou contra a vítima, só não a matou por circunstâncias alheias à sua vontade. Então aí eu tenho um iter criminis, eu tenho a prática de um delito em ação, uma conduta que está se realizando no mundo da vida, mas não antes disso. Não antes disso. Então, neste inciso 3, eu estou debatendo tipo objetivo e tipo subjetivo. E mais que debater tipo objetivo e tipo subjetivo, saúde, Frederico, né? Então eu estou debatendo também os erros de tipo. Nós conhecemos lá do artigo 20 do Código Penal os erros de tipo. E o Código Penal nos diz claramente que quando houver erro de tipo, há exclusão do dolo. Portanto, as hipóteses de erro de tipo são hipóteses que excluem o dolo. E excluindo o dolo, excluem o tipo. E excluindo o tipo, excluem o crime. Excluem o crime. Então, é aquela circunstância onde eu erro. Professor, Pois não? na primeira fase, o professor ele mencionou que o exemplo da arma que não estaria funcional, por exemplo, com a munição estragada, alguma coisa assim, seria crime impossível. Depende. Aí fica com Depende da como... circunstância. Depende da circunstância. Depende da circunstância, Frederico. Não é? Se ele tinha outras possibilidades de matar, por exemplo, ele tem 6 balas, né? Eu não sei. Ele atirou. Veja, ele atirou. E uma bala não saiu, porque estava estragada, não sei. Tá? Agora, se ele tiver uma única bala, não é? Ele tem uma única bala e realmente ele atira e essa bala falha, não é? Há dúvida aí se é um crime impossível ou uma tentativa, tá? A tentativa ela tem que ser eficaz, é verdade. Ele tem razão nesse sentido, tem que ter eficácia, não é? Tem que ter eficácia. Agora, se ele tinha outros métodos para poder matar e ele tenta um método e não consegue, pode se caracterizar uma tentativa, sim. Tá? Vai ficar aí a dúvida quanto ao caso concreto. É por isso que cada caso concreto tem sempre as suas circunstâncias que têm que ser analisadas. Né? Agora, eu diria o seguinte: caracterizar um fato simplesmente, olha, neste caso não existe delito, é complicado. Tá? É complicado. Tem que analisar este fato dentro do seu contexto. Tá? Eu colocaria um senão aí nesta afirmação. Seguindo adiante. Pois não? Seguindo adiante. Então eu tenho os erros de tipo. Os erros de tipo. Que estão disponíveis no Código Penal para que nós possamos alegá-los. Então aqui, inciso 3. Não constitui infração penal. Não constitui infração penal. Meus caros, superado o inciso 3, aí, que é a tipicidade, então agora eu devo partir para a tese que está descrita no inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Mais uma vez aqui aparece a cláusula do indúbio pro réu ao final. Eu pergunto para vocês, quais são as circunstâncias que excluem o crime? E quais são as circunstâncias que isentam o réu de pena? As circunstâncias que excluem o crime são as famosas excludentes de antijuridicidade ou de ilicitude. Quais são as excludentes de antijuridicidade? As excludentes são aquelas que estão definidas lá no artigo 23 do Código Penal. A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal. Né? Vejam,
Elas estão descritas lá. E aí depois o 24 ele me traz qual é o conceito de estado de necessidade, o 25 me traz qual é o conceito de legítima defesa e assim por diante. Vejam, quando eu chego a debater a antijuridicidade, eu já estou admitindo que o fato existe, que o acusado é o seu autor e que o fato é típico. O fato é típico, tanto no seu aspecto objetivo quanto no seu aspecto subjetivo. Mas eu estou dizendo agora que existe uma circunstância que autoriza a prática desse fato sem que ele se caracterize como ilícito. Eu quero lembrá-los aqui que, na verdade, as excludentes de antijuridicidade, elas não excluem nada, porque elas são hipóteses, elas são situações autorizativas. Autorizativas. Vejam, se eu dissesse que a legítima defesa exclui o crime, eu estaria pressupondo que o crime existe e que a legítima defesa veio excluir o caráter ilícito. Mas é exatamente o contrário que acontece. Existe um fato, mas a presença da legítima defesa não permite que este fato se caracterize como ilícito. Que ele complete o seu circuito no conceito analítico do crime. É por isso que Nelson Hungria, por exemplo, falava que a legítima defesa ela é uma autorização para matar. Uma autorização dada pelo ordenamento jurídico. O Nelson Hungria mesmo dizia, inclusive, que nestes casos o ordenamento quer que o sujeito mate. Vejam. Claro que o Nelson Hungria ele era muito retórico, né? Ele usava expressões fortes, né? Mas é muito interessante, porque ele diz, olha, ninguém é obrigado a abrir mão da sua própria vida em nome de uma agressão alheia. Portanto, evidentemente, o ordenamento ele não apenas autoriza, como quer que o sujeito mate nessa circunstância. Palavras do Nelson Hungria. Palavras do Nelson Hungria. Então, o ordenamento ele dá essa autorização. E se eu estou autorizado, então este fato que eu pratico, ele nem se configura como criminoso. Então, nós utilizamos, sim, essa terminologia excludentes de antijuridicidade, mas elas não são excludentes, elas são hipóteses de autorização. Né? Claro, não vou falar de todas aqui agora, vocês já viram lá em Direito Penal, mas para que vocês possam se recordar. Então, se eu alego uma legítima defesa, por exemplo, digamos aqui, a minha tese é legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal traz lá a sua definição. Considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, se eu estou alegando essa tese, eu vou trabalhar no sentido de demonstrar esses requisitos. Todos. No júri isso acontece. Quando eu alego a legítima defesa no júri, eu tenho aí esse ônus demonstrativo para os jurados da legítima defesa. Uso moderado dos meios necessários. Uso moderado dos meios necessários. O que é um meio necessário? Meio necessário é o que eu tenho à mão, é o que eu tenho para me defender. Então o pessoal vem dizer, mas repelir uma agressão à faca com um revólver, o revólver não era necessário. Ele era necessário se era o que eu tinha à mão. É o que eu tinha à mão. Eu não tinha outra coisa, eu não tinha uma outra faca. A legislação, ela não exige que eu tenha aí uma total proporcionalidade. A proporcionalidade, inclusive, ela não é mesmo peso.
São pesos semelhantes, a depender da circunstância. Cada caso é um caso. Não tem fórmula que pronta e acabada. Não, essa circunstância é essa e essa circunstância é outra. Eu tenho que analisar o caso concreto. Então, se naquela circunstância o sujeito avançou contra mim com uma faca e eu tinha um revólver, eu vou usar o revólver, claro. Agora, eu dou um tiro, podendo dar um tiro nas pernas, eu dou um tiro na cabeça do sujeito. O uso foi moderado? Também não dá para afirmar de antemão, eu não sei. Eu não conheço a agressividade do outro sujeito, o tamanho dele, eu não sei as circunstâncias em que isso se deu. Eu não conheço sequer aqui neste momento, nesse exemplo que eu estou dando, neste grupo que eu estou dando, a situação emocional do sujeito que se defende. Situação emocional. Conta também. Tanto é assim que eu tenho as discriminantes putativas. O que é uma discriminante putativa? Uma discriminante putativa é uma circunstância que me faz crer que eu estou em situação de excludente de antijuridicidade. Por exemplo, a legítima defesa putativa. De repente, o sujeito estava me ameaçando, dizendo que ia me matar, e eu encontro com ele na rua, e ele leva a mão às costas, e ele estava sacando apenas um lenço ou a carteira. Só que eu tinha motivos para crer que ele ia sacar uma arma. E atiro contra ele primeiro. Estava prevenido. Veja, uma discriminante putativa, portanto, ela é uma circunstância de erro sobre a circunstância que autorizaria a prática do delito em legítima defesa. É por isso que a discriminante putativa, ela não exclui a antijuridicidade, ela exclui a culpabilidade. Porque é erro sobre a circunstância que autorizaria a prática do delito. Perceberam? Voltemos aqui ao nosso roteiro. Então, as circunstâncias que excluem o crime são as famosas excludentes de antijuridicidade, que é o segundo elemento do conceito analítico de crime. Ou que isentem o réu de pena. As circunstâncias que isentam o réu de pena são conhecidas no nosso Código Penal como os elementos da culpabilidade. Então, o crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável. Todos nós conhecemos aqui o conceito analítico do crime. O tipo é o modelo legal do comportamento proibido. A antijuridicidade, ela é a ausência de circunstâncias que autorizam a prática do delito. E a culpabilidade? A culpabilidade é um juízo de reprovabilidade. Reprovabilidade que recai sobre a conduta de um acusado que tinha ou podia ter conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível comportamento conforme ao direito. Então, deste conceito da culpabilidade, você extrai 3 outros subelementos. De modo que a culpabilidade é imputabilidade, conhecimento da antijuridicidade e exigibilidade de comportamento conforme ao direito. E aqui, eu também vou seguir essa ordem. Também vou seguir essa mesma ordem. A primeira coisa a debater dentro da culpabilidade é a imputabilidade do sujeito. Imputável é o sujeito maior de idade que não possui qualquer tipo de debilidade psíquica que o incapacite, que o torne imputável, uma doença mental ou um desenvolvimento, como diz o Código Penal, uma terminologia que eu acho horrível, que já poderia ter sido mudada, mas o Código Penal ainda fala em desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Vejam,
Então isso é imputabilidade. É o primeiro elemento. E é o elemento que, excluído, leva à absolvição. Vejam. Se fica comprovada a inimputabilidade do sujeito, o que faz o juiz? Se o sujeito é inimputável, não há culpabilidade. Se não há culpabilidade, não há tipo. Se não há tipo, não há crime. Então, uma sentença que reconhece a inimputabilidade, ela é absolutória. Só que é aquela sentença que nós chamamos de absolutória imprópria. Absolutória imprópria. Por quê? Porque absolve, mas impõe uma medida de segurança. Absolvição imprópria. Primeiro elemento da culpabilidade. Depois, o conhecimento da antijuridicidade. E aí vão entrar quais teses? As teses dos erros de proibição. Lembram-se? Vocês estudaram lá, acho que com o professor de processo de direito penal 1 também. Os erros de proibição. Circunstâncias de erro, não agora como o erro de tipo. O erro de tipo recaía sobre elementos constitutivos do tipo legal. O erro de proibição não recai sobre os elementos que constituem o tipo legal. Cai sobre a proibição. Essa conduta é proibida ou não é proibida? E é aquele velho exemplo, né, do sujeito que crê que no país que ele está, o uso de drogas é permitido. E aí ele senta num banco de praça e começa a fumar um cigarro de maconha, acreditando, crendo que não era proibida aquela circunstância. E aí, de repente, ele é preso em flagrante delito e descobre que não apenas é um crime, como é considerado um crime hediondo naquele país. Então, eu não estou errando sobre um elemento que está descrito no tipo legal. Eu estou errando, né, não é nada disso. Eu estou errando sobre a proibição. É proibido ou não é proibido? Não sabia. Vejam. Aliás, não é que eu não sabia, né, porque o desconhecimento da lei não isenta o sujeito de pena. Não é? Não é que eu não sabia, é que havia algo que me levou a errar sobre a proibição. É diferente. Em Amsterdã, você não pode consumir droga em qualquer lugar. Existem lugares específicos para isso. Aí o sujeito chega em Amsterdã e fala, não, é liberado em qualquer lugar isso aqui. Calma, calma, você pode cometer um ilícito utilizando substâncias tóxicas em lugares inapropriados. Então, para o estrangeiro, muitas vezes, surgem algumas circunstâncias constrangedoras. Então, vejam as possibilidades de erro de proibição. Mas a culpabilidade não é só inimputabilidade e também não é só exigibilidade, não é apenas o conhecimento da ilicitude do fato. É também exigibilidade de comportamento conforme ao direito. Diante daquela circunstância, era exigível que o sujeito se comportasse daquela maneira, que o direito pede? Vejam. É aquela circunstância da coação moral irresistível, por exemplo, que me vem à cabeça agora. Aquela história, né, da mulher que é gerente de um banco e seu filho é sequestrado e o sujeito diz, ou você abre o cofre ou seu filho morre. Vejam, esse exemplo ele é muito significativo porque esta gerente de banco, ao abrir o cofre e entregar os valores para os ladrões, ela está praticando um fato? Sim. Ela é autora do fato? Sim. Esse fato que ela está praticando é típico? Sim, é típico. Ela não poderia fazê-lo, é considerado crime pela legislação. Ela estava cobertada por uma excludente de antijuridicidade? Não. Ela é imputável? É imputável. Ela tinha conhecimento de que o fato era proibido? Tinha. E onde que o crime falha? O crime falha na exigibilidade de comportamento conforme ao direito. Lá no final, no último elemento da culpabilidade. É aí que ele falha. Tudo bem, era tudo isso. Mas não podia se exigir daquela mulher que
presenciasse o assassinato do seu filho e não abrisse o cofre. Então não é reprovável. A conduta dela não é reprovável. Perde o caráter de reprovabilidade. Perde esse caráter. Deixa de ser reprovável. Não apenas, né, essa hipótese, vocês sabem que nós trabalhamos muitas vezes, inclusive com inexigibilidade de comportamento conforme ao direito, supralegais. Né? Uma hipótese muito conhecida na jurisprudência brasileira, inclusive, é nos crimes tributários. A hipótese em que o empresário prova nos autos, veja, eu não estou falando alega, que aí a questão não é alegar, a questão é provar. Né? Provar. O empresário que prova nos autos que deixou de recolher tributos devidos ao fisco em virtude de dificuldades financeiras. Sua empresa passava por dificuldades financeiras, uma crise, e ele optou, ao invés de recolher aqueles valores ao fisco, pagar o salário dos empregados, por exemplo. Vejam, desde que essa hipótese esteja não apenas alegada, mas provada nos autos, provada, demonstrada, com provas convincentes, pelo menos minimamente convincentes, então aquele acusado pode ser absolvido com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa supralegal, mesmo que ela não esteja prevista na legislação, como uma hipótese excludente. E outras circunstâncias podem aparecer. Né? Outras circunstâncias. Então, este inciso que nós estamos aqui analisando, ele nos traz essas hipóteses. Excludentes de antijuridicidade, excludentes de culpabilidade. E, enfim, o inciso 7. Eu mencionei para vocês que até pouco tempo atrás, até a reforma de 2008, o inciso 6 era este: não existir prova suficiente para condenação. Mas com a reforma, houve aí a transformação deste inciso 6 no inciso 7º. E aqui nós temos o caso clássico, mais geral, mais genérico de indúbio pro réu. Não existir prova suficiente para condenação. E aqui é aquilo que eu sempre menciono para vocês. Né? Sempre menciono. E sempre volto a mencionar, é cansativo ouvir, mas eu repito porque é importante. Não há presunção de inocência. Não há. Há estado de inocência. Nós somos inocentes, constitucionalmente falando. E por isso, todo o ônus é do Ministério, de provar é do Ministério Público. Todo o ônus. Não é só alegar, é provar, é demonstrar. E na medida em que o Ministério Público, ele não se desincumbe desse ônus probatório, o sujeito permanecerá no status quo ante, ou seja, no estado anterior em que se encontrava. Permanecerá no estado de inocência. Esse indúbio pro réu, ele é uma decorrência lógica do princípio do favor-rei. O favor-rei é um princípio mais amplo, porque o favor-rei ele não diz respeito apenas à prova, ele diz respeito a todo o direito penal como um sistema. Então eu digo, em decorrência do favor-rei, a interpretação ela tem que ser benéfica em favor do réu. A interpretação da legislação, por exemplo. Só é legítima uma interpretação de um tipo legal na medida em que essa interpretação é restritiva, nunca é ampliativa. Em decorrência do favor-rei, eu crio alguns recursos que são cabíveis para a defesa, mas que não são cabíveis para o Ministério Público. Vejam, o Ministério Público não pode usar aquele recurso, só a defesa pode usá-lo. Então eu crio alguns instrumentais
que beneficiam o acusado em relação à acusação. Isso tudo é decorrência do favor-rei. Agora, quando o favor-rei ele diz respeito à interpretação da prova, não da legislação, da prova, quando ele diz respeito à prova, então ele se transforma em dúbio pro réu, que é o princípio processual que define que, diante de uma prova inconsistente produzida por aquele que acusa, pelo Ministério Público, pelo querelante, o réu deverá ser mantido pelo magistrado na posição, no status quo ante, no estado anterior de inocência. Então vejam, quando o juiz ele absolve o acusado, por esse motivo ou por outro, nada se altera na condição pessoal do sujeito, nada se altera. Algo se altera quando ele é condenado, porque ele é desconstituído da posição, desconstituído dessa posição de inocente. Mas quando ele é absolvido, o juiz diz: tudo permanecerá como estava, nada será alterado, o sujeito permanecerá na condição em que ele já se encontrava. Nós não vamos alterar nada na condição dele. Simples assim. Simples assim. O princípio do indúbio pro réu, ele é um standard probatório. E ele é o mais importante standard probatório. Mais importante. Porque ele define o ônus da prova, porque ele define o modo de interpretação, porque ele é decorrência lógica do estado de inocência. Portanto, e nós vemos no cotidiano muitas jurisprudências de matriz punitivista que tentam, de alguma maneira, relativizar o indúbio pro réu. Muitas vezes transferindo ônus probatório que seria do Ministério Público para o acusado. Para o acusado. Agora, recentemente, com essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ também, que acabou considerando o não recolhimento de ICMS como sendo hipótese de apropriação indébita tributária, vejam, para mim ficou muito claro para mim, e eu tenho alguns orientados de TCC que já defenderam essa tese também, que o que houve ali foi uma tentativa desses acórdãos de subverter o ônus da prova. Vejam, quando eu digo que esse sujeito pratica apropriação indébita tributária de ICMS, mesmo ele não sendo substituto tributário, sendo tributo dele, e alego, não, mas muito provavelmente ele repassou o valor do ICMS para o consumidor final. Quando eu digo isso, eu estou criando uma presunção. E o direito penal não pode trabalhar com presunção do muito provavelmente ele repassou. Muito provavelmente ele repassou o valor no preço final do produto. Ora, mas o que o Código de Processo Penal exige é que você, Ministério Público, então, comprove que ele realmente repassou o valor do ICMS que ele pagou para o produto final. E que com isso ele se apropriou indebitamente desse valor. O que fez a jurisprudência, o que fez o acórdão do Supremo e o acórdão do STJ? Eles criaram uma presunção. A presunção de que o sujeito sempre repassa. E que, portanto, sempre repassando o valor, ele sempre vai praticar o crime de apropriação indébita. Uma criação nova, recente. Até 3, 4 anos atrás, o sujeito não era considerado criminoso. Não era. Não, ICMS, tributo da empresa, ele não recolheu, ele tem uma dívida tributária, ele vai ser executado, execução fiscal, tudo bem, normal. Vai ter inscrição em dívida ativa da União, da União do Estado, não é? Que ICMS é tributo estadual, pronto. Vida que segue. Mas agora, com essa reinterpretação do STJ e do Supremo, o não recolhimento passa a ser um crime.
Então, para mim, o que é mais importante nesses acórdãos? A subversão do ônus probatório. A subversão do ônus probatório. Atribuir o dever de provar que eu não repassei o valor para o acusado, e não para aquele que deveria comprovar efetivamente, o Ministério Público. Um exemplo, né? Um exemplo aqui apenas para a gente poder ilustrar a circunstância que eu estou mencionando, né? Para que nós tenhamos a clareza que podem surgir situações, algumas situações são fáceis de serem observadas. Você observa assim de cara, olha, isso aqui é uma violação do indúbio pro réu. Mas algumas circunstâncias não são fáceis de ser observadas, não são. Demandam um pouco mais de maturidade, demandam um pouco mais de observação. Às vezes elas vêm disfarçadas. Outro exemplo que eu sempre dou para os meus orientados, né, que trabalham em TCC, a questão da lavagem de dinheiro. Geralmente, nos processos de lavagem de dinheiro, se cria uma subversão do ônus probatório no sentido que o sujeito deva provar que não lavou, que não branqueou capitais. Vejam. Outra circunstância que também acontece muito nos crimes de lavagem de dinheiro, né, é aquela circunstância que o Ministério Público define como sendo de... Deixe-me lembrar... O domínio final do fato. A teoria do domínio final do fato. Também é uma subversão do ônus probatório. Vejam. Uma subversão do ônus probatório e também uma subversão das leis da causalidade em direito penal. E que acaba atribuindo o ônus de provar àquele que é acusado. Vejam. Então existem circunstâncias que são sutis. E vocês devem estar preparados para capturar essas circunstâncias e demonstrar, olha, aqui há uma violação. Há aqui uma tentativa de subversão de um estándar probatório. A cegueira final, a cegueira, oh meu Deus, a cegueira, me ajudem. A teoria da cegueira, fugiu agora o nome. Cegueira voluntária, eu acho. Só fugiu. Cegueira deliberada. Deliberada, isso. Perfeito, Júlia. Muito obrigado. Deliberada, isso. Veio voluntária na minha cabeça. A cegueira deliberada. Também uma forma de subverter o ônus da prova. Claramente. E dizer, ó, você... É uma teoria que cria uma presunção. E ao criar uma presunção, essa presunção é favorável ao Ministério Público. E acaba, subrepeticiamente, atribuindo o ônus de provar a quem não deveria ter o ônus de provar. Ou seja, algumas armadilhas que o processo penal, algumas armadilhas que a jurisprudência nos coloca às vezes no nosso horizonte, que nós precisamos estar atentos para capturar e para tentar desmontar essa arapuca, né? E que dizem respeito a esse importante estándar probatório, que é o indúbio pro réu. Enfim, essas são as teses absolutórias. E como eu disse aqui no início, o juiz tem o dever de mencionar um desses incisos como fundamento no dispositivo dessa absolvição. Argumentos de justiça são muito bem-vindos, mas geralmente eles não surtem muito efeito perante juízes togados, que absolvem com fundamento num desses incisos. Portanto, há aqui uma necessidade técnica colocada. O advogado ele deve estar atento para realizar uma defesa técnica baseada num desses incisos, porque são esses incisos que surtem efeito no pensamento do magistrado, na captura probatória do caso,
na captura do convencimento do juiz, que tem o dever, que tem o ônus, que tem o poder de julgar ao final a causa. Então, defesas técnicas são defesas que se concentram nessas circunstâncias. É claro que nem toda tese é absolutória. Nem sempre vocês farão uma defesa absolutória, como advogados e advogadas. Nem sempre. Existirão casos onde vocês verificarão que o sujeito é culpado mesmo, que não tem o que fazer, que está provado. E muitas vezes a tese de vocês será desclassificatória. A tese desclassificatória é uma tese condenatória. Eu só estou pedindo para condenar por outro delito, não pelo delito que o Ministério Público pediu, mas estou pedindo para condenar. Vejam, portanto, uma tese condenatória. Ou eu estou pedindo que seja reconhecida uma atenuante. Estou pedindo que seja reconhecida uma causa de diminuição de pena. Estou pedindo que seja reconhecido um privilégio. Vejam, portanto, nem sempre o advogado ele alega uma tese absolutória, e vocês não são obrigados a alegarem uma tese absolutória. Não, não são obrigados. Pelo contrário. Mas devem sempre procurar, encontrar dentro do processo uma saída absolutória. Claro, vocês têm esse ônus, a procura por uma saída, mas nem sempre ela se coloca. Nem sempre ela será a tese principal. Nem sempre. Uma vez que o juiz absolver o réu, com fundamento num dos incisos que nós mencionamos, o juiz, parágrafo único, mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Aqui vocês podem imaginar aquela circunstância em que, por exemplo, o réu acabou respondendo o processo preso, porque havia uma decretação de prisão preventiva contra ele. Muito difícil isso aconteceria num flagrante delito, porque, como nós mencionamos aqui em aulas passadas, o flagrante delito ele tem que terminar em liberdade provisória, com ou sem fiança. E se existirem circunstâncias que levariam o sujeito a permanecer preso, então o juiz ele tem que converter o flagrante delito em prisão preventiva, com fundamento lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então aqui ele respondeu o processo preso, e se ele foi absolvido, não há mais motivo para ele permanecer preso, evidentemente. E o juiz deve mandar colocá-lo imediatamente em liberdade. Inciso 2. O juiz ordenará a cessação de medidas cautelares provisoriamente aplicadas. E aí nós vimos lá a quantidade de medidas cautelares que existem no nosso Código de Processo Penal. Lembre-se que nós falamos em medidas assecuratórias e medidas cautelares. Lembram-se quando nós falamos do sequestro, quando nós falamos do arresto, quando nós falamos da hipoteca? Medidas assecuratórias. Lembram-se quando nós falamos da fiança, quando nós falamos da prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva, quando nós falamos das medidas do artigo 319, medidas cautelares diversas da prisão, não prisionais, tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar de algum lugar ou de comparecer até um lugar. O juiz, uma vez que absolveu o acusado, ele deve ordenar a cessação de todas as medidas cautelares aplicadas ao sujeito. Afinal de contas, ele voltou, ele está na estaca zero. Ele é inocente e não pende mais nenhum processo contra ele. Ele foi absolvido e não pode sofrer aí qualquer tipo de medida cautelar. Seja essa medida cautelar uma medida cautelar patrimonial, medidas assecuratórias, seja ela uma medida cautelar pessoal, medidas cautelares propriamente ditas. Aplicará a medida de segurança se cabível. E aqui nós mencionamos a única hipótese que é admissível hoje no nosso... E eu falo hoje porque até a reforma de 1984
vigorava no Brasil o sistema do duplo binário, onde era possibilitado ao juiz aplicar pena e medida de segurança. Essa possibilidade do duplo binário já não existe mais no nosso ordenamento jurídico desde 84. Então, hoje nós temos o sistema vicariante. E no sistema vicariante, ou é pena ou é medida de segurança. E nós vimos que a hipótese que autoriza a aplicação de medida de segurança ao réu é quando ele é absolvido por inimputabilidade. Absolvido por inimputabilidade, a sentença é absolutória imprópria, e aí será aplicada a medida de segurança cabível ao caso concreto, conforme os critérios que vocês estudaram lá com o professor ou professora de Direito Penal 1. Outra questão que eu gostaria de mencionar para vocês, e que eu acho muito interessante, também relacionada à sentença absolutória, são os efeitos civis. Os efeitos civis de uma sentença absolutória. E por quê que eu acho interessante? Eu acho interessante porque todos nós sabemos que a sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível. Não sabemos? Sabemos, né? Uma sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível, ou seja, há dever de indenizar. O que eu faço é levar a sentença penal condenatória para liquidação no cível, para saber o quantum de beatur. Perfeito. Mas e a sentença absolutória? A sentença absolutória ocasiona algum impacto no cível? E a resposta é sim, ocasiona. Ocasiona. E vejam, a depender da motivação que levou à absolvição. Haverá aí nuances, diferenças. Lá no inciso 1, por exemplo, artigo 386, inciso 1, nós falamos lá, o juiz absolverá o réu pela inexistência do fato. Se ficou provada a inexistência do fato no processo criminal, pode a vítima reabrir a discussão no juízo cível para debater a existência ou não do fato? A resposta é óbvia, né? Não. Não. Se o juiz criminal declarou a inexistência do fato, o juiz do cível não tem autonomia para reabrir esse debate. Então, a sentença absolutória, com fundamento no artigo 386, inciso 1, vincula o juiz do cível. E no 2? O 2 diz que o juiz absolve o acusado por não ter prova da existência do fato. Esse fundamento autoriza o debate no cível? Sim, autoriza. O juiz criminal disse que ele, e vejam, a prova que é necessária para uma condenação criminal tem que ser uma prova muito forte. Muito mais forte que a prova civil. Muito mais forte. No crime se exige prova cabal. No civil não se exigem provas cabais. A exigência probatória no civil é muito mais tênue. Então, se o juiz absolveu o acusado com fundamento no inciso 2, está, a princípio, autorizada a vítima a reabrir o debate no cível para debater a existência ou não do fato. Não há vinculação. Vejam que interessante. A mesma circunstância, não é? A mesma circunstância se aplica à questão da negativa de autoria. Olha, não foi o sujeito. Ele conseguiu provar nos autos que ele não foi o autor da infração. Poderia agora a vítima reabrir o debate sobre a autoria no juízo civil?
Não, jamais. A sentença do juiz criminal que absolve com fundamento na negativa de autoria, ela faz coisa julgada nociva. Agora, se o juiz absolveu por faltar prova da autoria do fato, está autorizado o debate no juízo civil. Não faz coisa julgada. O inciso 3 é muito interessante. Não constituir o fato infração penal. O juiz absolveu o réu porque o fato não constituía infração penal. Não era típico. Seja no seu aspecto objetivo, seja no seu aspecto subjetivo. Está autorizado o debate no juízo civil sobre a ilicitude do fato? Sim, sim, sim. E por quê? Porque o fato pode não ser típico no penal, mas pode ser típico do civil. Ou seja, pode não constituir um ilícito criminal, mas pode constituir um ilícito civil, já que os ilícitos cíveis são muito mais tênues, muito mais fracos que os ilícitos criminais. Então pode não ser tipo penal, mas pode configurar uma ilicitude civil. Então pode debater. Vejam. A mesma circunstância vai ser aplicada, né, às circunstâncias excludentes da antijuridicidade e da culpabilidade, que em geral permitem este debate. Em geral permitem esse debate. Embora haja aí uma divergência jurisprudencial quanto à legítima defesa. Se a legítima defesa autorizaria ou não autorizaria. Existem opiniões divergentes aí. Então o que eu preciso aqui sempre e eu falei isso porque o professor ou professora de processo penal 2 vai voltar a essa temática com vocês. O meu cliente, imaginem vocês, eu vou dar aqui um exemplo. O acusado, ele é absolvido pelo juiz, o meu cliente é absolvido pelo juiz com fundamento no 386.2. Não existir prova da existência do fato. Eu estaria autorizado a recorrer para mudar o fundamento jurídico, apenas para isso, para mudar o fundamento jurídico do inciso 2 para o inciso 1? E a resposta é sim, eu poderia recorrer, apenas pedindo a troca do fundamento jurídico do dispositivo do inciso 2 para o inciso 1 do 386. E por quê? Porque no 1 está bloqueada a possibilidade de debate no cível. No inciso 2 não está bloqueada a possibilidade de debate no cível. Então, se eu pedir a absolvição com fundamento no inciso 1 e o juiz absolveu com fundamento no inciso 2, eu sou parte sucumbente, embora tenha sido absolvido. Eu sucumbi em alguma coisa. Eu queria ser absolvido com fundamento na inexistência do fato. E acabei sendo absolvido com fundamento na falta de prova da existência do fato. Então eu sucumbi. Embora eu tenha sido absolvido, isso é uma baita vitória, eu sucumbi em alguma coisa. Ficou aberto contra mim a possibilidade de um debate civil. Então estou autorizado a apelar. Apelar para mudar apenas o fundamento jurídico da absolvição. Se vocês não levarem em consideração esse aspecto civil, vocês dirão para mim, não, a absolvição é tudo igual. Se ele foi absolvido, ele não pode recorrer. Ele não é parte sucumbente, ele foi absolvido. Ele não sucumbiu em nada, ele foi absolvido. Não. Tem uma sucumbência aí. E nós temos que observar essa possibilidade. É claro que no caso concreto também vocês vão avaliar se é o caso de abrir o debate ou não abrir o debate, né? Tudo depende do caso concreto. Mas teoricamente, essa possibilidade estaria aberta. Haveria a possibilidade de realizar esse debate, sem sombra de dúvidas.